Hoje o tema do nosso estudo está voltado à Páscoa. Como eu prometi a vocês, eu venho trazendo vários temas que se relacionam ao sacrifício, à morte, à ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o significado da Páscoa. Assim como o Natal, quando o Papai Noel rouba a cena do verdadeiro significado da comemoração dessa importante data, que é o nascimento de Jesus, apesar de sabermos que não foi em dezembro, mas mesmo assim, na Páscoa, há uma personagem que também leva e desvia as atenções das pessoas do olhar verdadeiro, do motivo real dessa comemoração. Muitas pessoas não sabem qual o verdadeiro significado da Páscoa. Muita gente ainda pensa que a Páscoa é apenas um feriado muito legal no qual nós ganhamos ovos de chocolate. Infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma. A celebração da Páscoa não tem nada a ver com os símbolos que nós conhecemos hoje, que é o coelho e o ovo de chocolate. Como eu sempre digo, eu não tenho nada contra isso, mas existe um sentido real para que nós comemoremos a Páscoa. Os ovos, o coelho, são tradições antigas. Existem estudos que relatam que essa tradição de entregar ovos às pessoas antecede a Cristo. Existem outros estudos que dizem que surgiu na Europa, que descende de um povo pagão, que anteriormente era entregue ovos de galinha enfeitados, pintados, decorados, porque os ovos, eles simbolizam a fertilização, a renovação da vida. E o coelho, ele foi introduzido na Alemanha pelos cristãos daquela época, como também um símbolo da fertilização e da renovação da vida, porque o coelho, ele se reproduz muito rapidamente. E também foi os alemães que, com o tempo, trocou essa tradição de entregar ovos de galinha por ovos de chocolate, porque eram muito mais saborosos, traziam muito mais contentamento, alegria às pessoas que recebiam. Então é um simbolismo que, humanamente falando, não feria nada, mas que, com o passar do tempo, tomou proporções inimagináveis e que hoje até os cristãos, alguns cristãos, não sabem dizer o que significa a Páscoa. A origem da Páscoa ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga. Acho que todos os cristãos lembram das 10 pragas do Egito, no qual foi anunciada por Moisés. A 10ª praga era a praga dos primogênitos, que iria cair sobre o Egito. O termo Páscoa em hebraico é Pessar, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Ela foi instituída pelo Senhor Deus como estatuto perpétuo e está diretamente ligada ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Com o passar dos anos, a data se transformou em uma oportunidade de aquecimento das vendas para o comércio, mas nem de longe este é o seu principal objetivo. O sentido real da Páscoa é completamente espiritual. Portanto,
nesse estudo de hoje, nesse bate-papo nosso de hoje, nós vamos aprender, e eu vou tentar passar para você, de acordo com o que Deus colocou no meu coração, o que é a Páscoa, por que ela existe e qual o significado dessa Páscoa nos nossos dias. A Páscoa judaica e o sacrifício do Cordeiro. A Páscoa judaica foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus do Egito. Na verdade, ela é a marca do início da última praga, a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida do filho mais velho de cada família que não tivesse aliança com Deus. E para que o anjo pudesse fazer distinção, a Páscoa foi estabelecida, o Pessar, o passar adiante, o pular, o poupar. O anjo de Deus, ao ver a marca, pouparia, passaria por cima, ou pularia àquela casa. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. A data é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano do povo hebreu, isto é, entre março e abril, e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor até o pôr do sol naquele dia. O mais belo na celebração da Páscoa é a unidade. A unidade que Deus instituiu no meio do seu povo. O pai deveria reunir sua família, sua mulher, seus filhos, ao redor do cordeiro, e refletir sobre a grandeza e as obras de Deus. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão e santificação ao Senhor. O sangue, as ervas e o fogo. O sangue do animal possuía importância única em tudo isso. Ele deveria ser passado na entrada da casa dos hebreus. Êxodo capítulo 12, versículos 7 e 8 diz assim: Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios egípcios, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperado com ervas amargas e pão sem fermento. Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando de suas aflições como escravo e o quanto haviam sofrido no Egito.
O pão sem fermento nos aponta para uma saída santa, para uma vida santa, longe do pecado. Não devemos viver sob o domínio do pecado. Devemos ser santos para Deus e praticantes da sua palavra e justiça. Isso é muito agradável ao Senhor. Tudo deve ser consumido, foi uma ordem de Deus. Todo o sacrifício, isto é, o cordeiro, deveria ser consumido completamente. Não apenas partes boas, como as coxas, mas todo o cordeiro. Versículo 9 e 10 do capítulo 12 diz assim: Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Ou seja, devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor de Cristo. Não apenas a prosperidade, a saúde, o bem-estar, mas tudo, inclusive as aflições de Jesus. Existem cristãos que querem só a parte boa, a parte ruim ele quer descartar. Não, tudo pertence a nós. Tudo pertence a mim, as coisas boas e as coisas ruins. Por isso que Deus instituiu que tudo deveria ser consumido, para que eles experimentassem tanto a parte ruim como a parte boa. Dessa maneira, participaremos também da glória de Deus. Se nós experimentarmos a parte ruim e a parte boa, certamente a glória de Deus cairá sobre nós. Prontos para partir, uma outra ordem de Deus. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles seriam poupados, as portas da liberdade lhes estariam abertas. A expectativa deles deveria ser que o Egito era um lugar transitório. As aflições, dores, angústia, a expectativa frustrada, isso tudo era momentâneo. Estavam diretamente ligadas àquele lugar. Tudo iria passar. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias no pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor. Isso é a Páscoa do Senhor. Ou seja, eles não pertenciam àquele lugar, àquilo. Seu futuro não era ali. A viagem estava apenas começando. A Páscoa também significa o juízo de Deus. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiavam sobre os seus mandamentos, o anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito. Versículo 12 ao 14. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. E nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, por toda a vida. Segui todos os princípios de redenção.
estabelecidos pela Páscoa garantia a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Enquanto eles o celebrassem, a redenção estaria em sua memória e seria renovado sobre suas vidas. Qual é, então, o sentido bíblico, o significado bíblico da Páscoa? Qual é, pastor? A instituição da Páscoa no Antigo Testamento, ela foi um apontamento da redenção promovida por Jesus Cristo na sua morte na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Jesus Cristo foi o último cordeiro imolado. Não há necessidade mais de imolarmos o cordeiro na Páscoa, porque Jesus Cristo morreu por nós. Alguns elementos da Páscoa de Êxodo 12 que fazem referência direta ao Filho de Deus, o qual nós conhecemos e chamamos de Jesus Cristo. A celebração da Páscoa é o primeiro elemento. Era a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor de seu estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que creem. Pela graça nós somos salvos. Conforme está escrito em Efésios capítulo 2, verso de número do versículo 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O segundo elemento, o propósito do sangue. O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus, que tinha uma aliança com Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir, ou seja, poupar da morte aqueles que estavam guardados e protegidos por esse sangue. O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos livra do juízo de Deus sobre a humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entregou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. O sangue de Cristo nos trouxe eterna redenção. Nós não precisamos, como eu disse há pouco, mais sacrificar a nada, porque Jesus Cristo foi o nosso sacrifício vivo. Ele se entregou por amor a mim e a vocês. O terceiro elemento da Páscoa que faz referência a Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente, sem defeito e de 1 ano, assumiu o lugar dos pecadores e servia como propiciação por suas culpas. Da mesma forma,
O inocente Jesus Cristo, sem defeito, sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nós temos que lançar fora o nosso velho fermento, o nosso temperamento mundano, as coisas que nós trouxemos juntos, as coisas que nos fermentam, tem que ser jogada fora. Temos que ser sem fermentação mundana do mundo. Cristo foi imolado por mim e por vocês. O quarto elemento que faz referência a Jesus Cristo: alimentar-se do Cordeiro. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o Cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isso é, não poderia sobrar nada, todo o Cordeiro deveria ser consumido. Isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Seus ensinos, milagres, a sua vida devem nos inspirar e mostrar a direção em que devemos seguir. Nesse ponto entra a instituição da Santa Ceia, o memorial que realizamos para que Cristo não seja esquecido, porque nós, seres humanos, temos o costume de se esquecer das coisas. A Santa Ceia, em que o pão e o suco da videira, o vinho, representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ou seja, devemos nos alimentar constantemente de Jesus Cristo. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, então? O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado à redenção, à graça e à libertação. Esses três elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa, no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante na história do povo de Deus. É uma das comemorações, das maiores comemorações cristãs que se tem no mundo. A Páscoa. E ela está se perdendo com o passar dos anos. Porque as pessoas, uns não têm a oportunidade de saber e outros não querem saber. Algumas pessoas, para um benefício próprio ao longo da história, associou esse evento maravilhoso do cristianismo a coelhos e ovos de chocolate, quando na verdade os elementos mais importantes estão relacionados à morte de Jesus e o seu sangue. A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus Cristo ocorreram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado
por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Lucas capítulo 22, verso de número 15, diz assim: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus desejava muito comer a Páscoa com os seus discípulos antes dele começar a sofrer. Ao morrer no nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora Deus, ao olhar para os crentes, para os cristãos, Ele vê o sangue do Cordeiro na minha vida, na sua vida, e o sacrifício perpétuo que Jesus Cristo realizou pela nossa vida. E por causa disso, nós somos poupados da lei que existia sobre o pecado. Porque uma lei foi instituída: a alma que pecar, essa morrerá. E através do sacrifício de Jesus, nós obtemos a vida. Com isso, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir, aprender e ser grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como eu disse no início, eu não sou contra eu comer um ovo de chocolate, ou dar para os meus filhos, para neto, ou para um amigo, ou para quem seja. Desde que a pessoa tenha na sua consciência de que aquilo não representa nada. É mero comércio. É mera lucratividade para alguns. E não traz ensino e benefício para ninguém. Nós temos que saber qual é o significado das coisas. Porque é muito difícil a gente ver um povo cristão se distanciando de Cristo, esquecendo quem é Jesus Cristo. O Natal, apesar de Cristo não ter nascido em dezembro, mas nós comemoramos, já não é o Natal. É somente uma reunião familiar. A Páscoa já não é mais Páscoa. E nem reunião familiar. Os feriados existem hoje para que alguns grupos vão e bebam, festejem outras coisas, mas as pessoas nem sabem mais o porquê existe esse feriado. E nós devemos saber por quê. A Páscoa foi a libertação do povo hebreu. A nossa Páscoa, Jesus Cristo, foi a nossa libertação. Foi através do sacrifício desse ser maravilhoso que eu pude ser livre, que eu pude ter vida, que eu pude saber o que realmente eu sou. As pessoas não sabem mais quem são, o que são. O amor das pessoas tem se esfriado porque estão deixando de acreditar em Deus. E não devemos deixar de acreditar. Devemos crer sempre que Deus existe e que Ele nos ama incondicionalmente. A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, a graça, a libertação do povo de Deus, das garras da morte, do pecado, do inferno. Nós fomos livres de tudo isso. A belíssima simbologia que envolve e enriquece
tudo isso aponta unicamente para uma coisa: o amor de Jesus Cristo demonstrado na cruz do Calvário por cada um de nós. Como eu disse no domingo, não foram os cravos que seguraram Jesus Cristo na cruz. O que segurou Jesus Cristo na cruz foi o amor que ele sentiu pela minha vida e pela sua vida. E ele quis demonstrar isso indo até o fim, para que de fato, de verdade, eu pudesse ter a liberdade de aceitá-lo, de querê-lo, ou não querê-lo também, porque eu escolho. Então, como eu disse no começo, eu não sei o que você tem passado, vivido, mas Jesus Cristo é a solução para a tua vida, foi para a minha vida, é para a vida de muitos. E Ele pode trazer uma solução para você nesse exato momento. O Senhor nos amou e assumiu o lugar do cordeiro imolado no deserto. O seu sangue continua sendo aspergido sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, para nos guardar do juízo de Deus. Nós devemos celebrar a Páscoa com um sentimento de gratidão e de euforia, de alegria, por aquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós. E não celebrar a Páscoa meramente como um feriado comum, como algo que eu vou dar de presente para alguém. Não. A Páscoa é muito mais do que essas coisas. A Páscoa tem um significado muito valioso para nós cristãos. Deus quer te libertar das garras do inimigo. Deus quer te libertar dos vícios. Deus quer te libertar dessa condição. Deus quer te dar vida. Você que acha que não tem vida, que acabou a sua vida, Deus quer te dar essa vida neste momento. Mas Ele precisa de uma única coisa: que você o aceite como Senhor e Salvador da tua vida, que entregue a sua vida a Ele, que abra o teu coração e deixa Ele fazer morada dentro de você. Jesus te ama e Ele quer fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Mas você precisa tomar uma decisão na tua vida. Uma decisão verdadeira e única. Assim como Ele se entregou na cruz do Calvário, assim como Ele foi até o fim no sacrifício dele, Ele precisa que você também vá até o fim nessa decisão. Ela é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil largar dos vícios. Não é fácil largar de alguns costumes. Não é fácil trocar de ideologia. Não é fácil renovar a nossa mente. Nada é fácil. Mas Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus está ao nosso lado para nos amparar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para que nós consigamos alcançar o nosso alvo. E o nosso alvo se chama Jesus Cristo. Ele está aqui ao meu lado e Ele está aí ao teu lado. E Ele pode realizar um grande milagre na tua vida. Eu quero te abençoar nessa noite. Quero te abençoar de uma forma única. Quero que você, no domingo de Páscoa, no dia 4, lembre-se, não
de um feriado ou de algo que você vai ganhar que tem um sabor delicioso. Não. Eu quero que você lembre que existiu um homem que padeceu, que morreu, para que eu e vocês pudéssemos receber esse milagre. Para que as correntes que nos aprisionassem fossem quebradas. Para que eu e vocês tivéssemos vida, e vida em abundância. Coma o seu ovo, sim. Dê ovo de Páscoa aos seus filhos. Mas ensine o verdadeiro significado da Páscoa a eles. Que a Páscoa é a redenção que Cristo proporcionou a cada um de nós. Páscoa é a libertação que Cristo proporcionou a cada um de nós. Páscoa é a vida que Jesus Cristo deu a cada um de nós. E aí sim, você vai começar a abençoar sua família, sua casa, e você vai ver uma grande transformação no seu lar.